Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite também aos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Gostaria de dar os avisos aqui da nossa casa, como de costume. Pedir para que coloquem também o celular no modo silencioso, porque o silêncio também é uma prece. E avisar que a nossa casa temos a nossa venda de lanches aos sábados, as nossas vendas de livros também no sábado e na segunda, que ajuda na manutenção aqui da nossa casa. Temos também as doações voluntárias que recebemos também, quem se sentir à vontade para fazer a sua doação de alimentos, que a gente recebe aqui no centro, rações para pet, para a nossa campanha Amor em Quatro Patas. Quem quiser se tornar também um sócio contribuinte, para ajudar aqui na manutenção da nossa casa também, é só passar ali na recepção. Quem quiser mais informações sobre as doações, sobre as contribuições para ajudar a nossa casa, qualquer informação a respeito, pode passar na recepção que a gente informa tudo direitinho. E quem estiver passando também por tratamento, no passo, passar ali na recepção, marcar seu passo direitinho para ter todo o acompanhamento, E também temos os nossos atendimentos, fraternos, que acontecem também sempre antes da nossa palestra, aos sábados. E também antes da nossa evangeloterapia, também na segunda, Quem quiser passar pelo nosso atendimento, é só lá se dirigir à recepção também, E falar com a Menina Santa. Os nossos estudos, que temos também aos sábados presenciais, e temos também os nossos estudos online. Quem quiser se informar também sobre os nossos estudos, de como acontecem, os horários, os dias, tudo, pode passar também na recepção, que as meninas também vão informar sobre todos os estudos, quais são os estudos. Temos os estudos do Ed, Joana de Andes, estudos, que nos ajudam, a compreender melhor a doutrina espírita e nos auxiliam também. Também queria agradecer também a todos, os corações generosos que nos ajudaram na nossa campanha da nossa geladeira, que já foi adquirida aqui do centro. Agradecer a todos que participaram e me ajudaram. Gratidão a todos. E eu vou fazer aqui a leitura do Dom Carlos Torres Pastorino, um minuto de sabedoria, e logo em seguida fazer a nossa prece inicial. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga do lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre. E não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então, quero pedir para que possamos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, para que possamos nesse momento nos conectar, imaginando a imagem do Cristo, humilde e sereno, e nesse momento agradecer a Ele por mais a oportunidade que nos desse. Estamos aqui nessa nova jornada de aprendizado, de auxílio, que possamos todos os dias agir com amor, com sabedoria, com paz, assim como Cristo nos ensinou, amando o próximo, perdoando, todos os dias tentamos seguir o exemplo do Cristo, que foi somente de amor, de paz e de humildade. Que Jesus possa sempre permanecer ao nosso lado, hoje, agora e sempre. O nosso Evangelho de Terapia de hoje é com a nossa irmã Graça. Boa noite a todos. Hoje nós iremos estudar o capítulo do Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Foi um item bem específico que
é bem importante para as nossas vidas. Mas a gente vai tratar hoje dos itens 11 ao 13, que fala do emprego da riqueza. Mas antes de ler propriamente o que diz no Evangelho de Jesus, eu queria mostrar para vocês 3 questões do Livro dos Espíritos, onde trata justamente sobre a lei de igualdade. Porque sempre quando nós falamos em riqueza, pobreza, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, por vezes, é a desigualdade social que a gente vive ainda hoje. E a questão 814 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, de Lei de Igualdade, provas da riqueza e da miséria. Kardec pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Questão 815, Kardec novamente pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? E novamente ele é respondido: ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos o excesso. Questão 816, Kardec pergunta: se o rico está sujeito às maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E aí novamente é respondido: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. E após essa resposta dos Espíritos, Kardec faz um comentário que eu gostaria de ler também para vocês. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, para começar o nosso estudo de hoje, com essas questões do Livro dos Espíritos que o Kardec nos traz, para tratarmos sobre essa passagem do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Retém bem isso. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima do ouro dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentir vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro fiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Em uma das questões que a gente acabou de escutar sobre a pergunta se o rico, se ele tem mais poder de fazer o bem, não seria mais fácil para ele? E é justamente por isso que a prova da riqueza ela é tão difícil, porque ela peca na nossa moral, ela agarra-se aos nossos vícios, aquilo que nós ainda carregamos dentro de nós que é impuro: o orgulho, o egoísmo, a avareza, a insensibilidade à dor do meu irmão. Por vezes, é mais fácil, na prova da pobreza, sempre que nós temos a necessidade de ir algo, nós olharmos para os céus e pedir o socorro a Deus, de lembrarmos de Deus. Sempre em um momento de dificuldade, nós nos lembramos de pedir a ajuda de Deus. E quando a nossa vida está bem, está tranquila, está em paz. Quando a nossa vida ela nos proporciona prazeres terrenos, nos proporciona comodidade, quantos de nós nos lembramos de Deus? Quantos de
nós temos a sabedoria para poder olhar aqueles que estão ao nosso redor? Quantos de nós temos a sensibilidade de podermos deixar ser tocados pela dor do irmão, onde as nossas dores estão acalmadas, onde a nossa comodidade é o suficiente para que nós possamos viver? Então, a prova da riqueza, ela é a prova para nos vencer a nossa moral. E no Evangelho continua: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar a riqueza. Quando nesse capítulo ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente precisa primeiro começar com uma reflexão. Quem é o nosso Mamon nos dias atuais? Na antiguidade, no tempo de Jesus, um pouco antes tinham os deuses, depois o bezerro de ouro, depois os grandes líderes. E hoje, quem é o nosso Mamon? A satisfação pessoal, de poder adquirir qualquer bem material, um carro de luxo, uma casa própria, poder comprar as roupas que nós queremos das melhores marcas, sapatos, chegar, por exemplo, no supermercado e poder escolher determinado item sem sequer poder se incomodar com o preço que está na prateleira. Esses são os nossos mamons dos dias atuais. O nosso ego é o que nós alimentamos dia após dia. Quando nós estamos com um carro bom, com a casa própria, com a bolsa de marca, com a nossa despensa cheia, nós estamos de forma cômoda. Será que quando a gente tem isso, nós temos a sensibilidade de desviar o olhar daquilo que nós temos para o irmão que não tem? Esse é o nosso mamon atual, o nosso egoísmo. Sempre que nós falamos de servir a Deus e a Mamon, como nos tempos antigos, Mamon se tinha a ideia de uma personificação, de um personagem. E por vezes hoje nós ainda abrimos o Evangelho e temos essa ideia errada. Não conseguimos identificar o Mamon que temos hoje em nossas vidas. Nós sempre queremos terceirizar algo que não nos é inerente bom. Já perceberam isso? Sempre quando há algo que você tem consciência que aumenta o seu orgulho, o seu ego, você terceiriza a algo, mas não admite que aquilo é seu. E aqui ele traz que qual é o melhor emprego da fortuna? Lembremos que os bens materiais que nós detemos hoje não são nossos. É um empréstimo de Deus. São um instrumento que Deus coloca nas nossas vidas. Aí a gente vai fazer outra pergunta a nós mesmos. Então, se eu não vou fazer um bom emprego da fortuna e me esforçar para trabalhar, me esforçar para adquirir os bens materiais, se vai acabar atrasando teoricamente a minha prova. Não é isso que está no Evangelho, mas a forma como você emprega aquilo que você tem como instrumento em suas mãos. Hoje, os bens materiais que foram adquiridos através do trabalho, do esforço, porque é o trabalho que dignifica o homem, é através do trabalho que nós também vamos evoluir e nos desenvolver. O que eu estou fazendo desses meus bens materiais? Somente para benefício próprio? Ou ele também é um instrumento para que eu possa auxiliar o meu irmão, levar um consolo, levar um alimento, poder promover o bem-estar daqueles que estão próximos a mim, poder promover a sociedade em si, poder sanar a dor daquele meu irmão que está ali próximo a mim, sanar a dor da fome, do frio. Será que eu estou fazendo um bom emprego daquilo que Deus me emprestou? Porque tudo que nós temos é emprestado por Deus. É isso que ele fala. Qual o melhor emprego da fortuna? Amai-vos uns aos outros, a solução do problema. E o que é que significa esse amai-vos uns aos outros? Praticar a caridade. Aquele que está animado de amor ao próximo em sua linha de conduta toda traçada,
O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Quem aqui se lembra das pregações de Jesus em que ele falava de dar esmola aos pobres? Nós, muitas das vezes, não fazemos uma interpretação do texto para os nossos dias atuais da forma correta. Jesus, há 2000 anos, falava para uma sociedade que tinha um determinado conhecimento e uma experiência limitada, ao contrário de nós hoje. Nós já evoluímos um pouquinho, que seja. A nossa consciência hoje já está um pouco melhor evoluída. Então, quando ele fala aqui, não há caridade fria e egoísta, o que significa isso? Muitas das vezes, quando a gente faz a doação de algo material, de um bem material, ela tem que ser pelo propósito de ajudar o próximo, não pela autopromoção, não para inflar o próprio ego, mas a caridade sem o interesse de um benefício próprio, sem o egoísmo, sem a frieza, mas a caridade para o benefício do meu irmão. Quando ele fala também aqui, derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada. Muitas das vezes, quando também tratamos sobre caridade, sempre nos vem nos dar aquilo que não nos serve mais, aquilo que não me fará falta. Aquela roupa que está no armário que eu não uso, aquele alimento que está na minha despensa que não irá me fazer falta naquele mês. Mas essa não é a verdadeira caridade. Não é a verdadeira boa aplicação daquilo que Deus me deu. Dar do supérfluo é fácil. E para a gente poder entender isso, quem aqui lembra-se da passagem do óbolo da viúva? Onde a viúva, humilde, pobre, entra no templo. E a única moeda que tinha, ela doou da sua indigência. Aquilo que ela doou era necessário para que ela vivesse. Mas ela tirou de si para poder proporcionar o benefício do próximo. Quantos de nós hoje conseguiríamos fazer isso? Tirar daquilo que nos é necessário por poder entender que a dor do meu irmão é maior do que a minha. Dar sem interesse, sem esperar um benefício, sem esperar um reconhecimento. É difícil. É difícil porque nós precisamos primeiro nos desapegar do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E é o que muito amarra a gente na nossa evolução em diversos aspectos da nossa vida. Continuando aqui, ele fala que a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá o seu supérfluo, faz melhor. Dá o teu necessário, porque o teu necessário é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalhe ao redor de ti o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. E nessa última passagem deste parágrafo, quando ele fala sobre a inteligência, a gente sempre acredita que as riquezas, elas são bens materiais. E não é só essa riqueza que Deus nos deu. Deus nos deu também a inteligência. Que a inteligência a gente não vai usar só para promover o trabalho, para promover o enriquecimento, o ajuntamento desses bens materiais da riqueza, mas que através da inteligência que Deus nos deu, nós também possamos nos utilizar dela para promover o bem.
utilizar a riqueza da inteligência, assim como nós utilizamos o ouro, o que nós temos de material. E eu achei tão interessante essa última parte do parágrafo, porque nem sempre nós conseguimos fazer essa reflexão, de entender que o que Deus nos dá, as riquezas, não são as riquezas materiais, mas tudo que nós temos, a inteligência, a saúde. Quantos de nós hoje queríamos estar aqui, poder compartilhar desse momento, mas não tem a saúde para vir, não tem a saúde para trabalhar, estar enfermo nos hospitais? Então a saúde também é uma riqueza, assim como a inteligência. E como nós estamos nos utilizando dessa riqueza que Deus nos deu? Nós estamos utilizando para o bem? Nós estamos utilizando para promover o bem-estar, tanto nosso como daqueles que estão ao nosso redor? Para promover o bem-estar de forma geral a todo aquele que chega até mim? Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação, da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que lhe dais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Quando Kardec fala no Livro dos Espíritos que a prova da riqueza ela é muito mais difícil, por conta disso, porque, como ele fala aqui, ao passo que ele dás tão pouca importância, não consagrar senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. Quantos de nós, no momento de satisfação, de prazer, de comodidade, nos lembramos de fazer uma prece, às vezes por nós mesmos? Quantos de nós nos lembramos de fazer uma prece por aquele irmão necessitado? Quantos de nós procuramos um estudo, uma leitura edificante? Quantos de nós temos interesse de poder se melhorar moralmente, não só materialmente e financeiramente? Percebam que esse o grande buraco que existe, digamos assim, no nosso caminho. E que se nós não tivermos a sabedoria para poder administrar aquilo que Deus nos deu, nós vamos cair. Vamos cair sem ao menos nos perceber, porque nós vamos cair na nossa própria comodidade. Porque o que é quando nós estamos em uma situação cômoda, estável, quem de nós aqui quer se mexer e sair de onde está? Quantos de nós aqui, quando o despertador toca pela manhã, nós estamos lá embrulhados na nossa cama quentinha, bem confortável, quer se levantar realmente para ir trabalhar, para poder começar o dia, ou não preferiria continuar deitado na sua cama quentinha, enrolado nas suas cobertas? Essa é a grande comodidade que nós vivemos sem nos perceber. Nós direcionamos muito tempo da nossa vida para o trabalho, para o acúmulo de riquezas, e aquilo que realmente importa, nós deixamos em segundo, terceiro, quarto e último plano, quando nós sequer nos lembramos que nós temos que ter aquele plano também. Quantos de nós não têm a responsabilidade de levantar para ir trabalhar porque nós precisamos, mas não temos o mesmo compromisso para ir à casa de Deus, para abrir um livro, para fazer um evangelho, para fazer uma leitura edificante, para fazer uma prece que seja? Quais de nós conseguimos ter diariamente esse mesmo compromisso? Eu trabalhei o dia todo. Quando dá 6 horas da tarde que eu chego em casa, 6 horas, 6h30, eu vou para a Evangelho Terapia hoje, eu vou só assistir online. Aí quando começa a mexer ali no Instagram, não, eu estou aqui só esperando começar. Quando vê, já passou o tempo, não assistiu nem online, nem veio presencial. E quantas vezes nós deixamos o que realmente importa em último plano? Nós não damos a devida importância, assim como nós damos ao trabalho, ao cuidado com os nossos bens, porque a gente se lembra de fazer uma faxina na nossa casa,
de mandar o carro para lavar, né? De que nós temos que fazer a feira do mês, a reposição, porque está faltando as coisas em casa. Mas qual de nós tem esse mesmo compromisso com as coisas que verdadeiramente importam? Quais de nós tem isso, além de ser um compromisso, mas uma prioridade na nossa vida? Porque eu falo por mim, passei muitos anos sem sequer me lembrar de Deus nem na hora que eu ia dormir. Dormia, como diziam os antigos, igual pagão. Não rezava nem o Pai Nosso, nem o Ave Maria. E assim passava o dia atropelada, fazia as coisas, o trabalho, chegava em casa e fazia outras coisas, e assistia uma TV, mexia no celular e deixava aquilo que realmente importava para trás. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. Hoje sou trabalhadora, mas muito mais do que isso. Eu sou uma pessoa que fui acolhida com todas as minhas imperfeições, e aqui eu recebi o direcionamento que eu precisava. Aqui me foi mostrado o que realmente é importante nas nossas vidas. Mas nós não precisamos esperar chegar a uma casa espírita ou a qualquer templo religioso que seja. Nós precisamos fazer isso diariamente, educando a nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela nos acusa de tudo que nós fazemos de certo e de errado. E ela nos cobra. Ah, se ela nos cobra. A gente pode muitas das vezes mandar o braço a torcer para o irmão, para o conhecido, às vezes até para aquele próprio familiar. Mas a nossa consciência, ela nos cobra. Continuando aqui. Crer-se-ia ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto o que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sonos para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que o suficiente. Por acúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem o amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulham-se de uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Quantos de nós aqui, quando temos o objetivo, por exemplo, de conquistar algo material, de comprar um bem que a gente quer, a gente não poupa esforços para trabalhar 6, 8, 10, 12 horas por dia, todos os dias da semana, até conseguir aquilo que nós almejamos, que nós queremos. E nesse processo, nós não nos apercebemos como nos perdemos. Que é o que ele fala aqui, até sobre as noites mal dormidas. Quantos de nós, às vezes, passa por um processo de insônia, pensando como vai resolver um problema financeiro, como vai resolver um problema do trabalho, como vai fazer para adquirir tal coisa, tal bem. E a gente fica nessa corrida de mais, de conseguir mais, de adquirir mais, de ter mais. E quando nós conseguimos adquirir aquilo que queremos, passa a não ser mais suficiente, e a gente já vai em busca de outro objetivo, e assim a vida vai passando, e nesse atropelo de adquirir as coisas, que a gente fica numa corrida que nunca tem uma chegada, que não nos satisfaz, percebam? Eu posso ter tudo aquilo que eu quero materialmente, mas perceba que quando a gente tem, não nos satisfaz mais. Não consegue preencher verdadeiramente aquilo que há em mim. Então, será que realmente vale a pena permanecer nessa corrida de ter mais, de não dar importância ao que realmente precisamos dar importância, que é o que vai preencher o nosso ser, o nosso espírito? Perceba que muitas das vezes, quanto mais se tem algo material, mais se sente um vazio interior. E muitas pessoas continuam querendo preencher esse vazio interior com coisas materiais, cada vez mais, com todo tipo de coisa que a gente possa imaginar. E essa corrida que nós vivemos atropeladamente,
e a gente não consegue chegar nessa chegada, não consegue ter essa satisfação, não consegue ter o nosso interior verdadeiramente preenchido. Aonde nos levará? A perdição. A perdição do caminho que nós temos que seguir. Novamente, o trabalho é importante. O trabalho, ele também é um instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução, para desenvolver a nossa inteligência. Nós precisamos sim dos bens materiais para sobreviver e principalmente para ser instrumento de transformação na vida do meu irmão. Porque aquilo que eu tenho de material, se eu fizer um bom uso, eu já estou cumprindo com o meu propósito. Então, percebo que tudo disso que nós falamos, o problema não era o ter, é como você utiliza, como a sua consciência conduz essa gestão dos bens que Deus lhe deu na sua vida. Aquilo que você tem hoje, você tem a consciência que é utilizada para o bem? Ah, mas eu faço uma doação de cesta básica. Ah, mas eu faço uma doação para um projeto social. Ótimo. Porque aquilo que você doou, com certeza chegou a alguém necessitado e foi de grande ajuda. Mas e fora isso? Como você está conseguindo partilhar esse amor que Ele nos pede aqui? Amai-vos uns aos outros. Dentro de você está preenchido desse amor? Dentro de você está preenchida essa satisfação de poder promover o bem ao próximo? Porque essa é a verdadeira caridade. Não é a autopromoção, não é o reconhecimento. Mas não tem sentimento maior e melhor do que o sentimento de poder promover o bem a outra pessoa. De ter o seu coração ali quentinho, de que, poxa, de alguma forma eu consegui ser um agente do bem, um agente de transformação, de bem-estar para alguém. E que eu possa a cada dia, com o meu esforço, com o meu trabalho, com aquilo que eu consegui, utilizar bem de todo o recurso que Deus me deu para continuar nessa missão, nesse trabalho. Porque ele é um trabalho para todos nós. Sempre quando se fala em caridade, nós precisamos mudar a nossa visão de caridade material e trazer essa visão para a caridade moral. Porque é essa que preenche os nossos corações. É isso que preenche o que o nosso espírito precisa, esse amor em movimento. Quantas penas, cuidados e tormentos se infligem. Será que a gente precisa realmente dessas penas, desses tormentos, nos afligindo dia após dia atrás dessa busca de acumular bens, dia após dia? Ou a gente pode, a partir de hoje, mudar a nossa forma de pensar, alimentar a nossa consciência para utilizar-se bem daquilo que Deus nos dá? Continuando aqui. Crede, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá para sempre. Assim, esse Senhor, tão estimado e tão acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência do Deus que vos havia dado? Quando eu estava fazendo esse estudo, me veio muito um ensinamento dos antigos que, pelo menos na minha família, a gente escutava muito isso. Não sei aqui, que eu sou cearense, não sei se é uma cultura daqui. Mas meu avô me dizia muito que caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. E ele sempre se preocupava em ensinar pra gente de como ele queria ser lembrado.
espiritual? Quantas vezes a gente já parou para pensar nisso? Porque quando nós partimos para o plano espiritual, eu não vou poder levar minha roupa, minha casa, né, meu carro, não vou poder levar a pilha de livro que tem lá em cima da minha estante. Eu não vou poder levar nada daquilo que eu construí materialmente. Sabe o que é que eu vou poder levar para o plano espiritual? Não o que eu tenho, mas o que eu sou, o que eu construí dia após dia, durante toda a minha vida, durante toda a encarnação. E nós nos preocupamos tanto em acumular. E se a gente for botar uma balança hoje, o que nós somos? Vamos parar para pensar o que a gente já conseguiu acumular. Será que a gente já conseguiu acumular uma bagagenzinha decente para a gente não chegar lá de mãos abanando? Ou a gente vai chegar lá pedindo até a toalha e o lençol para a gente poder se acomodar? Nós brincamos assim de forma descontraída, mas é isso. O que nós estamos construindo em nós, com todas as oportunidades que Deus nos dá dia após dia, através do trabalho, dos bens materiais, do meio que nós estamos inseridos? O que nós estamos construindo? O que nós estamos verdadeiramente acumulando de bens que nós vamos levar para o plano espiritual, na construção dia após dia do nosso espírito? Será que quando eu chegar lá com o meu mentor, porque o bichinho sofre, ele vai me receber com um abraço, satisfeito? Ele vai me receber com a cara de assim, cara, vacilou, viu? Quantas oportunidades você perdeu? O que foi que você fez daquilo que foi dado? E é isso que a gente vai começar a conversar agora no capítulo item 13. Que eu adoro esse evangelho porque ele fala muito sobre as parábolas de Jesus. E que hoje, 2000 anos após a vinda de Jesus, nós ainda precisamos daquela linguagem simples, educativa e pedagógica para tentar entender e compreender aquilo que Deus, que Jesus tentou nos ensinar da forma mais simples e que nós ainda resistimos em tentar entender e a tentar colocar em prática. Ao homem sendo depositado o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lembre-se do que eu disse, nada é nosso, tudo é emprestado por Deus, nós estamos aqui só gerenciando e muitas das vezes mal. E será pedida severa conta do emprego que dele tiver feito em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazer um serviço e não uma satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão o modo do emprego da fortuna, que alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não tem, mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Vamos tentar entender o que é que ele tenta dizer aqui pra gente, porque ele tenta, mas a gente ainda não consegue entender, mas a gente vai tentar entender agora. Ele fala que a beneficência não é senão o modo do emprego da fortuna, que alivia a miséria atual e aquieta a fome, mas que também é igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. O que eu tenho hoje, o que está sob o meu poder, sob a minha responsabilidade, eu também estou usando para prevenir essa miséria? Será que hoje, com o que eu tenho, um exemplo, tenho uma empresa, será que a minha empresa hoje, ela é uma porta de entrada para que pessoas possam ganhar honestamente o seu sustento e prevenir a miséria? Será que eu hoje, sendo empregado, trabalhando para alguém, mas eu não posso ser voluntário, contribuir com um projeto social que através daquele projeto consiga prevenir a miséria extrema? Perceba que até nisso ele é extremamente cuidadoso em nos orientar,
Porque sempre quando nos vem o auxílio à pobreza, nos vem já aquela pobreza extrema. Mas também é igualmente meritório preveni-la, ajudar, dar uma oportunidade de emprego, dar uma oportunidade de trabalho, auxiliar o irmão para que ele não chegue também nessa extrema pobreza. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente o porquê. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas tirar disso um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou um pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Existe um mérito em doar uma esmola, em doar uma cesta básica, em doar uma roupa usada em bom estado. Mas lembremos sempre como é constrangedor para aquele que o recebe, que ele está na sua situação mais vulnerável, mais exposta. Chegou ao nível de degradação em que ele está exposto a todo tipo de humilhação, por exemplo. Então, por isso que ele fala de como o trabalho dignifica e desenvolve a inteligência e realça a dignidade. A fortuna concentrada numa mão só deve ser como uma fonte de água viva, que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro se saciará dessa fonte, bem-fazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Então aqui ele nos exemplifica perfeitamente. O problema não está em ter bens materiais, grandes fortunas, mas como se utilizar delas. Perceba que é aquele que quanto mais tem, mas que utiliza-se daquilo que Deus lhe emprestou para promover o bem do próximo, é o primeiro que bebe da fonte. Então perceba que até no nosso desinteresse de promover o bem sem reconhecimento, o maior beneficiado continua sendo nós. Então, por que não utilizar da melhor forma aquilo que Deus nos emprestou? Porque se eu vou utilizar melhor esses recursos, vai aliviar um pouco a minha pena. Aqueles errinhos lá no passado, quando eu recebo a oportunidade de poder gerenciar esses bens a mais que Deus me deu, em vez de dar ao meu irmão, eu já vou conseguir aí evoluir, melhorar. E eu vou ser o primeiro a beber da fonte. Mas que esse interesse seja na nossa evolução, em crescermos todos juntos, em que todo mundo possa viver uma situação de bem-estar, de respeito, de igualdade. Lembremos que a igualdade é poder promover a todos o bem-estar, as mesmas oportunidades, a dignidade. Só para terminar aqui, que a gente ainda vai falar sobre uma parábola aqui. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando deixardes, o Senhor soberano vos dirigirá a palavra na parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é uma imagem dos avarentos entre os irmãos dos quais a fortuna é improdutiva? Quem aqui se lembra da parábola dos talentos? Mas se não lembrar, vou contar de novo. Venha o Senhor da vinha, chama os trabalhadores, ele vai fazer uma longa viagem, e a cada trabalhador ele dá moedas. A um ele dá um tanto, ao segundo ele dá outra quantidade, e ao terceiro ele dá outra quantidade. Quando aquele senhor ele retorna da sua viagem, ele chama os trabalhadores para que prestem conta daquilo que ele os confiou. O que recebeu um tanto, multiplicou. O segundo que recebeu outro tanto, multiplicou. Mas como foi que ele multiplicou? Com boa vontade, com esforço, com
com o trabalho. E aquele terceiro, sabe o que foi que ele fez? Servidor preguiçoso, fez um mau uso daquilo que o Senhor lhe confiou. Enterrou aquela quantia, e ainda quando o Senhor chega para prestar conta, ele ainda dá uma desculpa esfarrapada. Porque não tem desculpa. Não, eu enterrei porque eu fiquei com medo de perder, de levar, de roubar, mas está aqui, ó, mesmo tanto que o Senhor me deu, eu estou lhe devolvendo. Ou seja, ele enterrou aquela quantia e foi dormir. Foi fazer outra coisa, menos trabalhar, menos progredir, menos tentar se desenvolver. E é isso que nós fazemos muitas das vezes com aquilo que nós recebemos. Não só os bens materiais, mas tudo. A inteligência, a saúde, às vezes o dom da oratória, às vezes aquele trabalho manual que você faz de forma como ninguém mais faz. Todos nós recebemos dons e talentos de Deus. Mas que nós tenhamos a consciência, a inteligência de reconhecer e ser gratos, mas também de multiplicar aquilo que Deus nos deu para o trabalho do bem, dia após dia. Se, entretanto, só para a gente terminar aqui e concluir, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a recebe, dela não se envergonhe. E o que é que significa isso? Dar não só o material, mas poder dar a dignidade. Que isso é muito importante. É através dela que nós vamos conseguir nos melhorar, evoluir. Porque quando nós temos um trabalho com dignidade, que através do nosso trabalho nós conseguimos promover muitas outras coisas na nossa vida, a gente vai ser um agente de mudança na vida. E aqui é a vida feita borboleta. Eu faço aqui, meu irmão faz ali na frente, ao bem que eu fiz já vem outra pessoa e faz. E para a gente poder usar toda a reflexão que o Evangelho nos traz hoje, eu queria trazer só mais uma palavra do meu apóstolo preferido, o Paulo. Ele falava que fora da caridade não há salvação. E apesar de qual seja a fé, de qual seja o sentimento que você carrega dentro do seu coração, se você acredita que realmente existe um Deus que não nos olha, ou que nos olha todos os dias, que sabe daquilo que passa em seu coração, se tem dúvidas de algo na sua existência, mas você praticar a caridade com convicção, e se a caridade ela for superior ainda à fé e à esperança que nós carregamos dentro da gente, é o que exatamente Paulo fala: fora da caridade não há salvação. Então, se a gente conseguir só, entre aspas, só fazer a caridade, só empregar tudo aquilo que Deus nos dá da melhor forma possível, que seja um agente de mudança, um agente de promoção do bem, se a gente só conseguir fazer isso, a gente já vai evoluir e melhorar muito. E quando eu falo só, ele requer um esforço danado da gente. Porque é poder reconhecer o irmão além da gente. Reconhecer que existe dores maiores do que a minha e eu deixar de olhar somente para mim e poder ter um olhar amoroso àqueles que estão ao meu redor. E essa é a verdadeira riqueza que nós podemos acumular. Porque é essa riqueza que ficará marcada no nosso espírito, seja nessa vida, seja nas próximas. E é isso que nós vamos ter realmente. Não o que nós temos momentaneamente hoje, mas aquilo que nós acumulamos, que nós vamos deixar registrado, marcado com a assinaturazinha de Deus no nosso espírito, dia após dia. E com isso,
a gente encerra o nosso estudo de hoje, tá certo? Quem está nos acompanhando aí de forma online, nós vamos encerrar a nossa live agora, mas a gente vai já baixar aí o link do passe virtual, para você poder também tomar o seu passe. E aos presentes a gente vai dar continuidade